Nada. Eu quero entender hoje com o senhor. A Bíblia, Caio, toda ela, pergunta direta. Eu vou até fazer igual eu faço na TV com o senhor. Aqui, ó. Pilar do cristianismo hoje. Olha nos seus olhos, Caio. A Bíblia toda, ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo? A Bíblia toda é inspirada por Deus e as inspirações que ela recebeu tiveram as suas pertinências absolutas no tempo em que foram inspiradas. Agora, olha só, se você puder me ouvir 5 minutos sem me interromper, porque você interrompe muito, às vezes eu estou no meio de um raciocínio e você corta e quebra. Então, a própria Bíblia se reatualizou antes de Jesus chegar. Por que uma quantidade enorme de coisas da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, pararam de ser praticadas durante o próprio Velho Testamento? Por quê? Tem uma quantidade enorme de coisas da lei de Moisés que estiveram em vigência, algumas delas eram para ter entrado em vigência absoluta, aí foram praticadas relativamente durante o deserto. Quando entraram na terra de Canaã, a maioria delas parou de ser praticada durante cerca de 300 anos. Aí vem Davi, aí Davi pratica solitariamente, porque não tinha templo, os sacerdotes estavam todos espalhados, muitos deles perseguidos, não havia livro. Você pegou a Bíblia já aqui várias vezes. A Bíblia como livro é uma coisa muito antiga. No Velho Testamento de Moisés tinha tabletes. Você vê que ele desce com tábuas de pedra. As arqueologias, aí é uma coisa porque que não pode ser tão ignorante assim. O estudo arqueológico mostra que as primeiras descobertas de textos do Velho Testamento foram achadas pelo meu amigo Gabriel Barcaí, que é o principal arqueólogo de Israel, tá para falecer de tão velhinho. Tabletes escritos e achados: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Adora o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro texto da Escritura que foi achado em tabletes. Havia uma quantidade enorme de tabletes que diziam as coisas e as legislações que Moisés tinha dado, mas eles demoraram muito a ser reorganizados. Por que o livro da lei estava perdido no templo? Porque não era um livrão, não era uma quantidade enorme de pergaminhos. Eles eram tão soltos, tão esparsos, que podiam, inclusive, durante o reinado de um rei maligno, ser deixado num lugar abandonado e que fosse esquecido lá. Na realidade, essa Bíblia que você começa a ter dos judeus aqui, não até Malaquias, mas até Esdras, Neemias, ela começou a ser montada no exílio babilônio, medo e persa, especialmente no período persa, que foi com o templo destruído em Jerusalém, o templo de Salomão. O que sobrou a eles? Eles só podiam sacrificar no templo de Salomão e o templo tinha sido destruído. E o que eles fizeram? A Arca da Aliança tinha desaparecido. Tinha acabado toda a sacralidade daqueles objetos e relíquias e de cultos. E eles não tinham permissão para sacrificar fora do altar em Jerusalém. Tanto é que os samaritanos passaram a fazer isso, foram considerados hereges até o dia de hoje. Então, o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro sem nada. A palavra corria em memória. Era tradição oral. Histórias, né? Histórias. Quem começou a escrever livros antes de que o texto todo estivesse montado foram alguns profetas mais cultos, como Isaías, que era o único letrado. Os demais eram iletrados, precisavam de algum escriba que se impressionasse com a palavra que eles falassem para ir fazendo os registros. É bem depois que isso tudo é ajuntado. Mas o pessoal pensa que veio do céu, caiu assim, veio voando com asas de anjos e caiu na cabeça do pessoal. Isso aqui tem 1.700 anos de idade, de Constantino para cá. Antes disso, os judeus discutiam
que livros deveriam entrar, que livros não deveriam entrar, tiraram um bocado de livros, colocaram outros livros, os próprios judeus discutindo sobre autoria, inspiração, o que era e o que não era. Você sabia disso? A maioria não sabe de absolutamente nada e fazem afirmações peremptórias, sem conhecerem coisa nenhuma. Então, a própria Bíblia foi se atualizando durante o próprio Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações ao Velho Testamento. Você vê Isaías fazendo reparações aos rigores do Velho Testamento. Você vê profetas dizendo, não é sacrifício que eu quero. O Senhor diz, a Bíblia é a palavra de Deus? Misericórdia. A Bíblia é palavra de Deus em tudo quanto nela ainda é pertinente. Porque tem coisas que caíram em impertinência. Leia aqui em Hebreus. Você fala sobre uso e costumes. Leia Hebreus. Não você sobre já doutrina leu e pilares. O texto de Hebreus todinho, de ponta a ponta? Sim, já li Hebreus. Então não dá para ler Hebreus e não ver a quantidade de vezes em que o escritor de Hebreus diz que os anjos eram inferiores à nova revelação que veio em Cristo. Ele começa dizendo, porque Deus falou aos nossos pais outrora através de muitos meios e modos. Falou através de patriarcas, falou através de profetas, falou através de anjos e nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas, a imagem e a expressão exata do ser de Deus. Aí você vai lendo Hebreus, ele diz, os anjos são inferiores a essa nova revelação. E o que é que se diz do Velho Testamento? Foi uma revelação dada por anjos. São inferiores a essa nova revelação. Moisés, ele menciona, é inferior a essa nova revelação, porque ele mesmo tinha dito, virá alguém depois de mim, que vos dirá tudo quanto tem que ser feito. Ele mesmo sabia da relatividade e da temporariedade do que ele estava fazendo. Aí eles mencionam Abraão, e diz, olha, Abraão foi justificado exclusivamente pela fé, porque nem lei de Moisés havia. Como é que alguém poderia se justificar pela lei se nem lei havia? Chegamos no consenso. Aí ele vai citando todo mundo e converge para Cristo e diz, essa é a revelação final. Não tem mais nada. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Chegamos nesse consenso. Só chegar aqui e dizer, não, ela é a palavra de Deus e será sempre a palavra de Deus, quando tudo que o Velho Testamento disser passar pelo crivo de Jesus. E agora que eu quero chegar nessa questão. Quando não passa pelo crivo de Jesus, já está em obsolescência como já estava antes. Jesus, Yeshua, Por que Jesus... eles não sacrificam até o dia de hoje? Jesus disse que, em Mateus... Jesus disse que, em Mateus, que não veio para abolir a lei e nem para tirar os profetas. Veio para cumprir. Não veio para abolir. Ele disse que não cairá nenhum i, nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Claro que está escrito aqui, Mateus 5. Exato. Está aqui, Mateus 5. Te citando de cabeça. Claro que existem situações no Velho Testamento, lógico, que são culturais. Cumpriu. Por que ele disse está consumado? Não, está tudo consumado, tudo foi feito. Porque foi feito. Então sim. Não, sim, Caio. Esse não é o pressuposto que eu quero chegar. Eu quero chegar ao ponto. Paulo diz que todo escrito de dívida que havia contra nós, Caio, o porquê... foi rasgado e encravado na cruz. Vou perguntar direto, pra gente ter te dar mais time de resposta. Eu não te interrompi, você viu que deixei você responder. Vamos lá, Caio. Então, se o Velho Testamento ele tá ultrapassado. Não está condicionado ao que é pertinente e passa... Mas aí o senhor está entrando em contradição, porque eu vi um vídeo seu. Eu posso até colocar para o senhor, que o senhor é bem claro na pandemia, o senhor é bem claro como água cristalina. O senhor deixa claro que Jesus é a palavra de Deus. Claro, a única. Amém. Ele é o verbo, palavra de Deus. O absoluto. E o senhor repete, Jesus é a palavra de Deus. Quem disser que é a Bíblia é herege. Esse vídeo rodou o Brasil. O senhor falando, inclusive com o Braulio. Na pandemia o senhor falou sobre isso. Então por isso que eu perguntei pro senhor se a Bíblia no todo é a palavra de Deus, é herege. O senhor disse isso. Eu não sou muito de usar a palavra herege, que eu acho que essa é uma palavra que eu vou mostrar pro senhor. Posso botar? Eu não vou te dizer que eu não falei. Pois é por isso que eu estou te perguntando, para tirar essa dúvida. É uma palavra que eu costumo dizer, sim, porque eu acho que ela tem uma soberania muito peremptória. Temos um vídeo sobre... Então, vamos falar sobre Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, não, Jesus é a palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus todas as vezes que ela concorda com Jesus. Quando ela não concorda com Jesus, ela foi palavra de Deus
para um tempo, porque ela é um livro de 4.000 anos, que levou 1.500 anos sendo escrito por uma quantidade enorme. Muitos dizem que Jesus... Muitos dizem que uma das suas... mudaram de ideia, que aplicaram... É temporal. Pois é, não, ela teve a sua pertinência absoluta nos dias de Moisés, que se estava formando um povo, que era só uma tribo pagã, que adorava os deuses, tinha que ter aquela firmeza de declaração. É como quem você tem filhos? Sim, tenho, graças a Deus. Eu tenho filho de quase 50 anos. Já deve fazer uns 45 anos que eu não bato na mão dele. Faz isso não, menino. Não, correção, né? Correção. É Moisés batendo aqui, ó. Não pode, porque era tudo um bando de gente. Vamos falar. Você foi um dos pioneiros do Brasil nessa tese que Jesus é a chave hermenêutica. Rapaz, não é no Brasil, é no mundo inteiro. Não, o senhor foi um dos pioneiros. Tem um garoto aqui outro dia dizendo que nem era uma coisa nova. Então, nova. Vamos chegar nesse... Tem gente, Lutero disse. Lutero, eu sou muito mais sofisticado no que eu digo sobre Jesus, a chave hermenêutica, do que Lutero e do que Calvino. Lutero disse que por ele arrancava Tiago. Não era nem o Velho Testamento. Lutero não queria Tiago nessa sua Bíblia aqui. Romanos também, acho que teve isso também. Não, Romanos não. Ele fundamentou boa parte da concílio que ele ia retirar Romanos e Efésios. É o concílio que ele tinha retirar Romanos, por causa da graça. Romanos Exato, eu lembro. E Efésios são a base dele. Ele queria tirar o Apocalipse, que diz que não faz sentido nenhum. Só estou falando do teu amigo Lutero, nosso grande amigo. Calvino diz que nunca comentaria o livro de Apocalipse, porque é um livro que não fazia sentido. Ele é herege. E ele está falando do Novo Testamento. Sabia que que Lutero não gostava de Hebreus, que por ele Hebreus também tinha saído do cânon sagrado? Sabia? Não sabia. Sabia que uma quantidade enorme de outras pessoas que são cultuadas aí pelos supostos teólogos ignorantes disseram barbaridades aonde eu sou o cara mais meigo, manso e leve na minha interpretação de Jesus, a chave. Você conhece Jesus a partir da Bíblia ou a Bíblia a partir de Jesus? Eu quero entrar nesse ponto contigo. Você conhece Jesus a partir da Bíblia ou a Bíblia a partir de Jesus? De Jesus, e foi por causa de Jesus que eu fui ler a Bíblia. Então é impossível conhecer Jesus a partir da Bíblia, Caio? Que é outra tese que você... Meu pai conheceu a Jesus, é porque você conhece pouco a minha história. Meu pai conheceu a Jesus lendo, olha, mas minha mãe era inteligente demais e percebeu, teve uma sacação maravilhosa. Papai era um agnóstico, culto pra caramba, crítico à beça. Ouviu um versículo de Hebreus 11:1 e ficou encantado. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que se não vê. Guardou aquilo e falou, que coisa linda. Foi para casa, acabou o almoço, ele falou para minha mãe, você podia abrir para mim Hebreus 11:1? Ele que odiava qualquer coisa religiosa, a mamãe levou um susto, abriu, ele leu o capítulo todo, cheio de ênfases, pela fé, pela fé, pela fé. Ficou entusiasmado com a literatura shakespeariana de Hebreus 11 e falou, um homem culto não pode deixar de ler esse livro. Aí abriu em Gênesis. Quando ele começou a ler Gênesis, minha mãe foi lá e disse, não, meu amor, esse é um livro diferente. A gente só entende o início desse livro se ler primeiro o fim. Porque ela sabia que ele, com aquela cabeça dele, científica e arqueológica e cultural, ele ia se engatar desde narrativa. Meu amigo Caio, desculpa te interromper, vamos a um break, mas me perdoe, porque é ao vivo na rádio, mas não continuar no YouTube, tá? Você que tá aqui agora, nesse debate sensacional, vamos à playlist do Xandão, que é uma homenagem ao Caio, vamos ao dos Beatles, canção que eu te falei, The Fool on the Hill, O Louco da Colina, depois há um break e você do YouTube continua agora com a linha do raciocínio. Não sai daí, é Sucesso News 100.5, é imparcial, é jornalismo com seriedade. Então, a minha mãe falou a ele, você vai ter que fazer uma leitura diferente. Ela temia que ele chegasse, especialmente no livro de Levítico, com todas aquelas legislações, ele advogado, jurista, não sei o quê, fosse entrar num pânico, dizer que pessoal mais retardado, mais retrógrado, mais primitivo, mais violento, mais tudo, porque até a lei de Hammurabi, que era 500 anos anterior à lei de Moisés, era muito mais sofisticada do que a lei de Moisés. As leis egípcias eram mais sofisticadas do que as leis de Moisés. As leis de Mesopotâmias
e do épico de Gilgamesh eram mais sofisticadas do que as leis de Moisés. Minha mãe sabia disso. Ele conhece toda a história da legislação, ele vai empacar nisso aqui e não vai a lugar nenhum. E aí falou, não, meu amor, você tem que começar a ler de Mateus. Se você entender Jesus, o resto é resto, meu filho. E aí ele começou a ler o Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando chegou em João 19, ele começou a ler 2 da tarde, Mateus. Em João 19, ele estava às 2 da madrugada, sozinho, sem parar de ler. E aí ele se ajoelhou aos prantos e falou, Jesus, perdoa os meus pecados, eu te matei. Não foram os judeus nem os romanos, fui eu. Se eu tivesse sido o único homem do mundo, tu terias morrido por mim, porque eu sou um pecador. Me perdoa. Aí estrondou aquela voz dentro dele, perguntando, e tu perdoas os teus inimigos? Ele tinha 8 inimigos, que ele tinha sido traído no golpe militar, e andava armado, dizendo, se eu encontrar esses safados, eu mato todos eles. Mentirosos e canalhas e velhacos, aquela coisa toda. Aí, pois bem, ele falou, eu perdoo os meus inimigos. Se levantou dali, pegou 8 cartões de Natal, era véspera de Natal, escreveu para os 8 inimigos. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me ordena chegar à tua presença, te pedir perdão por todo o mal que eu possa te ter feito e dizer que tu estás perdoado de todo o mal que tu me fizeste. Em nome de Jesus, caio. E mandou para os 8. Então, a conversão na minha casa começa com Jesus como chave hermenêutica, com a minha mãe sábia o bastante para saber que aquele homem iria se engatar por ali, não iria passar do Levítico, mas em Jesus ele se apaixonou para sempre. O legalismo e